Bem-vindos ao canal Frequência do Sucesso. Nesse vídeo vou trazer para vocês um resumo que fiz do livro Comece pelo Mais Difícil. Ele foi escrito por uma das maiores autoridades mundiais da área de aprimoramento pessoal e profissional, Brian Tracy. Vamos aprender os fundamentos para a eficiência pessoal e como evitar a procrastinação. Cada um dos 21 princípios representa uma peça-chave que compõe o sucesso na vida profissional e pessoal. Capítulo 1. Defina seu propósito. Primeiro, decida a tarefa mais importante antes de executar. Decida o que deseja conquistar em cada área da vida. Tenha um propósito claro e definido. O segredo para a conclusão rápida de projetos está na clareza das metas, e a importância de não se desviar delas. A falta de clareza é o motivo para a procrastinação e desmotivação. Capítulo 2. Planeje cada dia. A capacidade de pensar, planejar e decidir vai ser fundamental na divisão de tarefas. A técnica de dividir tarefas difíceis em atividades específicas e começar pela primeira é uma das melhores maneiras de concluí-las. O simples ato de pensar e planejar desbloqueia a força mental, aumenta a criatividade e as energias mentais e físicas. Um dos principais objetivos profissionais deve ser obter o maior retorno possível do investimento em energia mental, emocional e física. É impressionante o fato de poucas pessoas organizarem o dia com antecedência, apesar de ser uma atividade simples. Use e abuse de agendas físicas, planilhas, aplicativos e calendários online. Crie diferentes listas para diferentes metas. Crie uma lista principal com todas as tarefas desejadas, sem uma ordem específica inicialmente. Elabore uma lista mensal ao final do mês, transferindo itens não concluídos da lista principal. Crie uma lista semanal, permitindo espaço para mudanças e detalhamento ao longo dos dias. Seja disciplinado para realizar um planejamento sistemático, como reservar algumas horas do fim de semana para planejar a semana seguinte. Transfira itens das listas mensal e semanal para a lista diária, com atividades específicas planejadas para o dia seguinte. Risque os itens assim que são concluídos na lista diária. Isso vai te proporcionar uma visão geral das realizações e uma sensação de sucesso e avanço. Ver a lista diminuir vai gerar motivação, energia e vai aumentar a autoestima, contribuindo para superar a procrastinação. Prepare uma lista de etapas antes de realizar qualquer tipo de projeto. Organize as etapas por ordem de prioridade ao visualizar o projeto completo, então realize cada tarefa em sequência. Você se sentirá mais eficiente no controle da vida, sendo naturalmente motivado a fazer mais. Capítulo 3. Aplique o princípio 80-20. O princípio 80-20, também conhecido como princípio de Pareto, criado pelo economista italiano Vilfredo Pareto em 1895. O princípio 80-20 se aplica a diversas atividades econômicas, onde 20% das atividades geram 80% dos resultados, clientes, vendas, lucros. 20% das tarefas representam 80% do valor total do que se faz, sendo que algumas tarefas podem valer mais do que outras. Mesmo que todas demorem o mesmo tempo. Portanto, recuse-se a trabalhar nas tarefas que fazem parte dos 80% menos importantes enquanto os 20% essenciais continuarem em aberto. Não é esse o tipo de hábito que você quer desenvolver. Capítulo 4. Reflita sobre as consequências. Pensar nos projetos em termos de longo prazo melhora a tomada de decisão no curto prazo. Pessoas bem-sucedidas são claramente voltadas para o futuro. Pensam 5, 10, 20 anos à frente, analisam suas opções e seus comportamentos atuais para se certificar de que estão agindo de acordo com o futuro que desejam. Antes de começar a se dedicar a uma tarefa, pergunte-se: quais são as consequências potenciais de realizar ou não esta tarefa? Sob a pressão de prazos, muitas vezes criada pela procrastinação, as pessoas ficam mais estressadas, cometem mais erros e precisam refazer mais tarefas, causando estouros de orçamento e perdas financeiras significativas. Quando for planejar a agenda, reserve um período ao final do projeto para compensar atrasos e problemas inesperados. É prudente calcular pelo menos 20% a mais e tentar terminá-la bem antes do prazo. 3 perguntas para a produtividade máxima.
Primeira pergunta: quais atividades trarão os melhores resultados? Resolver os piores problemas vai contribuir muito para a empresa, família ou vida em geral. Segunda pergunta: o que só você pode realizar com qualidade para fazer uma grande diferença? Terceira pergunta: qual é a tarefa mais importante que preciso encarar agora? Respostas a essas perguntas facilitam o estabelecimento de prioridades claras e o início da atividade que representa o uso mais inteligente do tempo. Capítulo 5. Pratique a procrastinação criativa. O fato é que, como não pode concluir todas as tarefas, alguma coisa você precisa procrastinar. Evite as tarefas menores, menos importantes. Primeiro, encare as maiores. Portanto, procrastine, delegue ou simplesmente elimine da sua lista de afazeres as tarefas que pouco contribuem para a sua vida. A palavra não é uma das mais poderosas no gerenciamento do tempo. Use de forma clara e frequente quando necessário. Recuse realizar atividades que não representem o uso mais produtivo do seu tempo e da vida. Para algo novo entrar na agenda, algo velho deve sair. É importante gerenciar o tempo de forma equilibrada. Revise obrigações e responsabilidades para identificar atividades que demandam mais tempo e as que podem ser abandonadas sem grandes consequências. Isso se aplica a tarefas em casa e no trabalho. Reduza o tempo gasto em TV e internet para dedicar mais tempo a atividades que proporcionem qualidade de vida. Capítulo 6. Use o método ABCDE. Use o método ABCDE como uma técnica poderosa para estabelecer prioridades no dia a dia e aumentar a eficiência. Crie uma lista de tarefas diárias e defina a cada item uma letra A, B, C, D ou E, para indicar sua prioridade. Onde A é fundamental, B é importante, C é interessante, D pode ser delegada, e E pode ser eliminada. Organize as tarefas da letra A por prioridade, numerando-as A1, A2, A3, para focar na mais importante. É necessário ter disciplina e começar imediatamente a tarefa, A1, permanecendo focado até sua conclusão. Ao criar o hábito de se concentrar na atividade, A1, é possível concluir tarefas mais rapidamente, fazendo mais em menos tempo. Definir prioridades é um trampolim para realizações mais importantes. Capítulo 7. Concentre-se nas áreas que geram resultados fundamentais. Questione o motivo pelo qual você está na folha de pagamento, e busque compreender os resultados específicos pelos quais você é pago. Muitas pessoas têm dificuldades em dar o melhor, obter aumentos e promoções rapidamente devido à falta de compreensão sobre os resultados pelos quais são remuneradas. São as responsabilidades específicas e fundamentais para as quais um profissional é contratado. Você pode discutir com o seu chefe e elaborar uma lista clara das responsabilidades que geram resultados mais importantes. Exemplo: no caso de um vendedor é marcar reuniões e fechar vendas. Atribua uma nota de 1 a 10 para cada área de resultados-chave, visando identificar pontos fortes e fracos. O desempenho mais fraco pode limitar o sucesso geral, mesmo com desempenho excepcional em outras áreas. Evitar tarefas nas quais se teve um mau desempenho pode piorar a situação. Identifique os pontos fracos, estabeleça metas para aprimorá-las, e elabore planos de melhoria. Uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer é: que habilidade preciso desenvolver e realizar bem para exercer um grande impacto positivo na minha carreira? Essa questão deve ser o guia de sua carreira pelo resto da vida. Capítulo 8. Aplique a lei das 3 tarefas. Identifique 3 tarefas essenciais sob sua responsabilidade profissional, que abrangem a maior parte do valor que ele agrega à empresa. Focar nas tarefas-chave. Isso pode aumentar sua renda, sua eficiência e melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Tente agora mesmo definir seus 3 objetivos de vida em 30 segundos. É interessante a precisão das respostas pelo limite de tempo. Em muitos casos, as pessoas compartilham 3 objetivos comuns: financeiro ou carreira, relacionamentos familiares ou pessoais, saúde ou forma física. É possível ampliar o exercício com as seguintes perguntas. 1. Quais são seus 3 objetivos mais importantes atualmente em relação à sua carreira?
2. Quais são seus 3 objetivos mais importantes atualmente em relação à sua família? 3. Quais são seus 3 objetivos financeiros mais importantes atualmente? 4. Quais são seus 3 objetivos de saúde mais importantes atualmente? 5. Quais são as 3 áreas pessoais ou profissionais que você pretende desenvolver atualmente? 6. Quais são seus 3 objetivos sociais e comunitários mais importantes atualmente? 7. Quais são seus 3 maiores problemas ou preocupações atualmente? As respostas a essas perguntas fornecem uma imagem da sua situação atual e revelam o que é realmente importante para você. Capítulo 9. Prepare-se minuciosamente. Se preparar antes de iniciar o trabalho é uma estratégia eficaz para superar a procrastinação e melhorar a eficiência a médio e longo prazos. Limpar a mesa de trabalho, organizar materiais e criar um ambiente agradável pode facilitar a concentração e o desempenho. Invista na criação de um espaço de trabalho confortável, organizado e inspirador. Adote uma linguagem corporal de alto desempenho e coragem ao dar o primeiro passo, agindo como se já possuísse essas características. Capítulo 10. Um passo de cada vez. Supere a procrastinação concentrando-se na ação imediata e dando pequenos passos para atingir objetivos maiores. Com disciplina, mesmo as maiores tarefas podem ser realizadas dando um passo de cada vez. Tome para você a ideia de progresso constante e gradual. Essa abordagem pode ser aplicada em diversas áreas da vida, como finanças pessoais, saúde e metas extraordinárias. Capítulo 11. Aprimore suas principais habilidades. O aprimoramento contínuo de habilidades é um princípio fundamental da produtividade pessoal. Quanto mais você se tornar competente, mais fácil será superar a procrastinação e concluir o trabalho com qualidade. Nunca permita que pontos fracos ou incapacidades atrapalhem o seu desempenho. 3 passos para se tornar um especialista. Leitura diária. Recomendo dedicar 30 minutos a 1 hora por dia para a leitura sobre a área de atuação. Participação em cursos e seminários. Destaca a importância de frequentar cursos, palestras e eventos relevantes para a profissão. Aproveitar o tempo no trânsito. Sugere o uso do tempo no trânsito para consumir conteúdos educativos, como programas de rádio, podcasts e audiolivros. Capítulo 12. Identifique suas maiores limitações. Identifique o fator limitador essencial que impede seu desenvolvimento, a conquista de metas e a conclusão de tarefas-chave. Analise as questões que impedem o progresso, como falta de autoconfiança, recursos inadequados ou obstáculos intrínsecos a uma tarefa. Concentre esforços mentais na identificação e superação do fator limitador, visando aumentar a produtividade. Faça uma análise completa na sua empresa, incluindo chefes, colegas e equipe, para identificar pontos fracos que podem limitar o desempenho e alcançar metas. Identificar corretamente essa limitação é a chave para traçar uma estratégia eficaz de superação, evitando o desperdício de tempo em soluções inadequadas. Esse trabalho de eliminar limitações é contínuo. Capítulo 13. Ponha pressão em si mesmo. É importante colocar pressão em si mesmo para alcançar o potencial pleno e não depender de motivação externa. Você deve assumir o controle da própria vida e não esperar por um salvador externo. Isso ajuda a desenvolver responsabilidade pessoal. Se enxergue como um modelo e eleve o nível de exigência pessoal, estabelecendo padrões mais altos para o trabalho e comportamento. Dar o melhor de si também vai contribuir para um aumento na autoestima. Crie prazos imaginários para vencer a procrastinação e realizar tarefas importantes. Utilize a pressão como impulso motivacional. Ao se pressionar, você irá realizar mais tarefas com rapidez e qualidade, desenvolvendo uma personalidade ambiciosa voltada para o alto desempenho. Capítulo 14. Motive-se a agir. As emoções são determinadas pela maneira como interpretamos os fatos, portanto tenha um olhar otimista. Para manter essa autoestima, adote um diálogo interno positivo, repetindo afirmações como "eu me amo" e "eu sou capaz". Escolha sua própria postura diante das circunstâncias e recuse-se a reclamar dos problemas.
O hábito de visualizar objetivos, o diálogo positivo e o otimismo aumenta a concentração, energia, confiança e criatividade. Quanto mais positivo e motivado alguém se sente, mais determinação tem para iniciar e concluir tarefas. Capítulo 15. A tecnologia não comanda sua vida. A tecnologia pode ser amiga ou inimiga, a conexão obsessiva e constante traz problemas, fique alerta. É importante manter o relacionamento com a tecnologia sob controle. Existem vários exemplos de indivíduos bem-sucedidos que se afastam dela regularmente. As estatísticas mostram que existe um vício em verificar smartphones constantemente. As consequências negativas do uso excessivo da tecnologia são falta de tempo para reflexão e organização de pensamentos. Livre-se desse vício. Priorize as tarefas em vez de gastar tempo excessivo com e-mails. Elimine e ignore e-mails não relacionados a metas e relacionamentos importantes. Se desconecte por algum tempo das notícias. Se algo realmente importante acontecer, alguém vai te informar. Capítulo 16. Você comanda a tecnologia. Discipline o uso da tecnologia para que ela te sirva, tornando a vida mais simples e fácil. Organize seu espaço de trabalho digital. É importante controlar as notificações e canais de comunicação para evitar distrações. Crie formas exclusivas de contato para situações de emergência, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Gerencie sua agenda online. Questione convites digitais e reserve blocos de tempo para tarefas importantes. Use aplicativos para gerenciar listas de tarefas. Eles têm mais vantagens em relação às listas de papel. Supere o medo de aprender a usar novas tecnologias. Elimine expressões negativas como não consigo ou não sei. Use suas redes sociais de forma positiva. Publique metas, progresso e objetivos de vida, transformando a tecnologia em uma fonte de motivação e produtividade. Capítulo 17. Direcione sua atenção. Mantenha sua atenção focada no alto desempenho. Responder rapidamente a e-mails e mensagens pode reduzir a capacidade de atenção e prejudicar tarefas importantes. Esqueça a ideia de se tornar multitarefa. Alternar entre tarefas pode levar a menos produtividade e mais erros. Não verifique e-mails pela manhã. Mantenha dispositivos desligados e limite as verificações de e-mail para apenas 2 vezes por dia. Desligue dispositivos eletrônicos durante reuniões para evitar distrações, e concentre-se nas interações presenciais. Planeje seu dia e inicie com a tarefa mais importante. Trabalhe por 90 minutos sem interrupções, faça uma pausa e repita o processo. Lembre de se recompensar com algo que goste no final. Capítulo 18. Divida a tarefa em etapas. Temos a tendência de procrastinar tarefas importantes devido à percepção inicial de seu tamanho. Use a técnica de fatiamento, que envolve detalhar um projeto, dividi-lo em etapas menores e abordar uma parte de cada vez para facilitar a conclusão. Faça uso também do método queijo suíço, onde a tarefa é realizada por períodos curtos seguidos por intervalos, criando uma sensação de progresso e entusiasmo. Existem diversos exemplos de homens que se tornaram autores bem-sucedidos ao escrever um pouco a cada dia. Experimente. Capítulo 19. Estabeleça horários específicos para realizar tarefas importantes. Crie períodos altamente produtivos. São períodos de trabalho ininterrupto para a conclusão de tarefas essenciais. Reserve horários para realizar tarefas importantes, como telefonar para clientes, exercitar-se ou ler livros. Planeje o dia e programe atividades específicas em horários fixos como chave para o sucesso na conclusão de tarefas. Organize sua agenda como um instrumento eficaz para visualizar e alocar blocos de tempo para trabalhar com concentração. Capítulo 20. Desenvolva um senso de urgência. Pessoas altamente eficazes priorizam a ação, pensam, planejam e estabelecem prioridades antes de avançar com rapidez em direção às metas. O ritmo acelerado, combinado com o desenvolvimento do senso de oportunidade, contribui para o sucesso de projetos e o alcance do desempenho máximo. Uma vez que você ganha impulso ao superar a inércia inicial, é mais fácil continuar a tarefa com menos energia. Use a frase, faça isso agora,
como um estímulo para trabalhar com afinco e evitar distrações. Isso desenvolve uma reputação de eficiência e rapidez. Capítulo 21. Uma tarefa por vez. Determine a tarefa mais importante, inicie e concentre-se nela até a conclusão. Esse é o segredo para altos níveis de desempenho e produtividade. Interrupções prolongam o tempo. Estima-se que elas podem aumentar o tempo necessário para concluir uma tarefa em até 500%. Autodisciplina, autodomínio e autocontrole são elementos fundamentais para o desenvolvimento do caráter e do desempenho de alto nível. Definir a atividade mais valiosa em cada momento e trabalhar nela até o fim é a chave para o sucesso e domínio do próprio destino. Retorne a essas regras e esses princípios até incorporá-los ao seu pensamento e às suas ações, e seu futuro estará garantido. Chegamos ao final do vídeo. Deixe nos comentários sua opinião e dúvidas sobre o livro, e não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque assim, você receberá mais conteúdos como esse. Obrigado, até o próximo vídeo.